Que felicidade! Resolveu a questão? Ótimo! Tá certo? Teve dúvida? Tudo bem. Alguma coisa te deixou inquieto? Beleza, então vamos resolver para checar direito um gabarito, para tirar de vez essa inquietação. Diz assim: considere a sequência x1, x2, xn. Olha, já mudou. Nós temos o hábito de chamar de A1, A2, A3. X1 é meio, é o A1. Xn mais 1 é 0,5 xn. Determine o valor de k, para que xk seja igual a essa expressão. Álgebra, meu amigo, só álgebra. Então, a sequência é, a nossa sequência é essa daqui. x1, x2, x3, xn, uma sequência, pronto. x1 é igual a meio. x1 igual a meio. xn mais 1, 0,5 xn. Ele diz que xk é 1 sobre 10, 2 elevado a 10. Aí ele quer saber quem é esse k. Então, quem é k? Ora, primeira ideia aqui, para confundir a gente. Ele não chamou de A1, A2, chamou de x1, x2. Se você observar, que sequência é essa? Que lei de formação? Isso aqui é a lei de formação da sequência. Ele está dizendo que qualquer termo da sequência, ou qualquer termo, é o anterior, n mais 1, aqui é o anterior, vezes esse valor é constante. Então, observem esse aqui, observem isso aqui. A índice n mais 1 é a índice n vezes Q. O que é isso aqui? Isso aqui é ou não é a mesma coisa do que está escrito lá em cima? Sim. Um termo qualquer é o anterior a ele vezes uma constante. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que essa sequência é uma PG de razão, PG de razão 0,5, ou é uma PG de razão meio. E o primeiro termo da PG é igual a meio. Ele chamou de x2. Ora, o termo geral da PG, na realidade, representa o quê? O termo geral para PG, a índice n é igual a índice 1, que elevado a n menos 1. Se eu trabalhar em relação a x, então xn é x1, que elevado a n menos 1. Isso justamente para dificultar o aluno na hora da conclusão, da razão, da progressão ou do termo geral. Então, o termo geral de uma PG é dado por índice 1, que elevado a n menos 1. Se eu estou trabalhando com x, então é xn, x1, que elevado a n menos 1. Só mudamos a simbologia. Então, isso é a nossa progressão, já sei que é uma PG, tá certo? Vamos repetir aqui, xn é igual a x1, que é elevado a n menos 1. X, agora eu estou trabalhar com xk. Olha, ele muda direto. Então, xk é x1, que é elevado a k menos 1. Não interessa a letra que ele usar. Sempre a diferença dos índices
A diferença dos índices, ó, N menos 1. Então, N menos 1, K menos 1. Que informação eu tenho? Que isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 10. X1 é meio. A razão também é meio. Elevado a K menos 1 é igual a 1 sobre 2 elevado a 10. Nós temos aqui um produto de potência de mesma base, uma maravilha. Conserva a base que é meio e somos expoente. 1 mais K menos 1. Isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 10. Então vamos. Conserva a base, somos expoentes, vamos eliminar mais 1 com menos 1, vou me livrar dele. Então eu vou ficar com meio elevado a K é igual a 1 sobre 10, 2 elevado a 10. Ora, para resolver esse tipo de questão que a gente chama de exponencial, eu preciso igualar as bases. Então isso aqui fica subentendido, é como se eu tivesse 1 elevado a 10. Porque tem uma propriedade de potência que diz A sobre B elevado a N, isso aqui é A elevado a N sobre B elevado a N. Porque 1 elevado a 10 é 1. Então eu fico meio elevado a K, isso é igual a meio elevado a 10. Bases iguais implica o quê? Expoentes iguais. Então, o nosso K é igual a 10. Era isso que a nossa questão estava pedindo. Ela pergunta o valor de K. Então, voltando para o gabarito, então, o valor de K é 10. Resposta da nossa questão é o item B. B de bola. Lembre, essa foi a questão de número 12. E aí? Parabéns. Não teve dúvida? Joia. Tá legal? É isso. Exercite. Vamos para a próxima? Questão de número 13. Resoluções. Então, uma forte chuva começa a cair na UFC, Universidade Federal do Ceará, formando uma goteira no teto de uma das salas de aula. Uma primeira gota cai a 30 segundos depois, cai uma segunda. A primeira gota cai e 30 segundos depois cai uma segunda gota. A chuva se intensifica de tal forma que uma terceira gota cai 15 segundos após a queda da segunda gota. Assim, o intervalo de tempo entre as quedas de duas gotas consecutivas reduz a metade na medida em que a chuva piora. A chuva aumenta, não é isso? Se a situação assim se mantiver, em quanto tempo aproximadamente desde a queda da primeira gota, a goteira se transforma em um fio contínuo de água? Eita! Então, vamos tentar entender. Então, nós temos aqui a chuva, a ideia é essa, nós temos aqui a chuva, certo? Então, temos aqui. Então, o que acontece? A primeira gota cai, certo? A primeira gota. Depois, vem a segunda gota, vem outra, certo? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver direitinho essas gotas. Então, ó, a ideia é essa. Teve uma gota, caiu, a outra. Vai caindo de um jeito. A ideia é essa daqui, ó. A primeira gota caiu, aí depois a outra. Então, chega um momento que fica uma gota linear, né? Fica, ele diz, quer dizer, transforma em um fio contínuo. Ora, a primeira gota, ela gasta 30. A outra
ela gasta 15. A outra, o tempo, a metade, 15 sobre 2. Isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou calcular a soma. Então, quando a soma do tempo, quando for um próximo do outro, é como se ela tivesse uma gota sai, a outra já vem seguindo. Então, eu tenho que calcular a soma. Essa soma, ela é infinita. A ideia da questão é essa, uma soma infinita. A soma infinita, eu preciso do primeiro termo e da razão. Pronto, eu preciso do primeiro termo e da razão. O primeiro termo está definido, que é igual a 30. A razão é o segundo dividido pelo primeiro. Simplificando um pouco, então a razão é meio. Então, nós temos que a soma, então vamos ver aqui. Quem é o nosso A índice 1? O nosso A índice 1 é 30. 1 menos a razão, que é meio. Então, eu tenho 30, meio, ó, 2 menos 1 dá meio. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando tiver 60 segundos. Pronto. Então, o que é? Está dizendo isso? Com 60 segundos depois, é como se uma gota estivesse saindo atrás da outra. Ligado, não é isso? Então, é como se estivesse em um fio contínuo. Então, 60 segundos, na realidade, representa quem? O tempo? 1 minuto. Então, isso vai acontecer 1 minuto depois. Tempo, 60 segundos, representa 1 minuto. Então, o item correto, 1 minuto. 1 minuto está no item E. Pronto. Questão bem simples de PG, envolvendo a soma infinita. Pronto. Temos agora a questão de número 14, que diz assim: o número de termos da progressão é... Só isso que ele pergunta. Não me interessa saber que progressão é essa, mas se você observar, esse rapazinho aqui representa o primeiro termo da sequência. Esse aqui é o segundo termo, isso aqui é o terceiro e isso aqui é o último termo da sequência. Então, vamos lá. Não sei que tipo de sequência é essa. Vamos analisar. Então, a sequência que nós temos é... Vamos ver aqui. 1 sobre 125. 1 sobre 25. E temos 1 quinto. O último termo dessa sequência é 3.125. Lógico, a gente pode desconfiar, mas nós não temos certeza, tá certo? Nós temos certeza quem é os elementos dessa sequência. Que tipo de sequência é essa? É PA ou PG? Então, para saber que tipo, PA a gente logo nota não é. Para saber se é uma PG, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o segundo, 1 sobre 25, dividir pelo primeiro, 1 sobre 125. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda, que é 125 sobre 1. 125 por 25, então deu 5. Mas eu tenho, não é só isso. Eu tenho que pegar o terceiro e dividir pelo segundo. Então, eu tenho que pegar 1 quinto, dividir, certo? Dividir por 1 sobre 25. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 25 sobre 1. Então, isso aqui também dá 5. Pronto. Então, eu já sei que trata-se de uma progressão geométrica. E esse valor que eu encontrei é a sua razão.
O valor que eu encontrei é a razão. Então, a razão da progressão é igual a 5. É uma PG e a razão da progressão é igual a 5. Pronto. Eu quero determinar, lembra, eu quero determinar o número de termos. Eu não, olha lá, eu posso aplicar o termo geral da progressão. Então, vamos lá, vamos aplicar o termo geral da progressão, que diz A índice N é igual a índice 1, Q elevado a N menos 1. Quem é o índice 1? O índice 1 é 1 sobre 125. Vezes a razão 5 elevado a N menos 1 é igual ao índice N, que é 3.125. 3.125. 3.125. Pronto, agora é só continha. Então, o que que nós temos aqui? Então, nós temos 5 elevado a N menos 1 é igual a 3.125. 3.125 vezes 125. 3.125 vezes 25. Se nós decompormos, todo mundo tem que estar na mesma base, nós decompormos, 3.125 é 5 elevado a 5. E 125 é 5 a terceira. 5 elevado a N menos 1, na realidade, produto de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, eu vou ter N menos 1 igual a 8. Deslocando para o outro lado, 8 mais 1. Então, N é igual a 9. Então, essa sequência, ela tem 9 termos. Então, vamos lá. 9 termos. Está o gabarito no item C. Ele pergunta quantos termos, o número de termos da progressão. Resposta correta, C de casa. 9 termos. Pronto. Estamos aqui de volta com a questão de número 15. Diz assim, a sequência 4, x e 2 sobre x é uma progressão geométrica, afirmando que trata de uma PG. O quinto termo dessa progressão? Já sabemos que trata de uma progressão geométrica. Trata-se de uma PG. Pronto. A sequência vai ser 4, x, 2 sobre x. Ele quer o quinto termo. Quem é o quinto termo? Para definição, o quinto termo é o A1 vezes Q elevado a 5 menos 1, 4. O A1 eu sei, mas a razão não. Então, para calcular a razão, eu primeiro preciso saber quem é x. Então, a história da média. Tenho sempre trabalhado com vocês alertando. Como é que é a história da média? Se eu tenho A, B e C, se estão em PG, B ao quadrado é igual a C. B ao quadrado é A vezes C. Então, voltando para lá, x ao quadrado, que é o termo do meio, é igual a 4, que multiplica 2
sobre x. Se nós multiplicarmos em cruz, x à terceira é igual a 8. X é raiz cúbica de 8. E nós sabemos que raiz cúbica de 8, que o 8 é 2 à terceira, então na realidade o x é igual a 2. Se x for igual a 2, a minha sequência vai ser quem? 4, 2 e 1. O x não é 2? Então 4, 2 e 1. Ora, eu poderia continuar, mas normalmente ele pediu aqui próximo, o A5. Mas se ele quisesse o A20, o A40, então normal aplicar o termo geral. Então quem é a razão da progressão? É o segundo dividido pelo primeiro. Então a razão da progressão é meio. Então eu tenho agora o A1, eu tenho o A1 e tenho a razão. Então o A5 agora, como diz, sai. Então, meu A5 vai ser o A1, que é 4, vezes 1 meio, que é a razão, 1 meio elevado a 4. Potência, 4, vezes 1 à quarta é 1, 2 à quarta é 16. 4 sobre 16, então podemos simplificar. Como assim? Se eu dividir em cima por 4, e embaixo por 4. Então, o nosso A5 vai ser 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4. Então, o quinto termo dessa sequência, na realidade, é 1/4. Então, o item correto está no item B. B de bola, certo? B de bola. Pronto. Pronto. Nós temos agora, olha aqui, questão de número 16. Veja aqui. O número que se deve ser somado aos termos da sequência, essa sequência, para que essa se transforme numa progressão geométrica. A sequência qualquer, menos 2, 2 e 14. Eu quero saber quem é que deve ser somado para se transformar numa PG. Então, eu vou trabalhar com uma PG. Eu vou trabalhar com uma progressão geométrica. Então, a sequência qualquer. A sequência é 2, menos 2, 2 e 14. Para transformar isso numa PG, eu devo adicionar, né? Ele pergunta quem é que deve ser adicionado. Então, vai ficar x menos 2, x mais 2, certo? Então, vai ficar x mais 14. Pronto. Isso aqui agora é a PG. Então, ele pergunta, quem é que eu devo adicionar aos termos dessa sequência para transformar numa progressão geométrica? Pronto. 3 termos. Média. Olha, vou repetir a ideia de média, muito explorada em provas. Média. A, B e C. B ao quadrado é A vezes C. B ao quadrado é A vezes C. Então, esse daqui faz o papel de A, esse faz o papel de B e esse aqui faz o papel de C. Então, eu vou ter x mais 2 ao quadrado
vai ser igual a x menos 2, que multiplica x mais 14. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, vamos usar o chuveirinho, ó, desenvolvendo. X ao quadrado, mais 14x, menos 2x, menos 28. 2 vezes 14, menos 28. Eu posso já fazer um pituzinho aqui, eu posso me livrar do x2, certo? Beleza? Aí o que que eu vou ter aqui? Então nós vamos ter, então vamos lá. 4x, então eu tenho aqui, ó, 4x mais 4, do outro lado, 12x menos 28. Então, vou deslocar esse rapazinho para cá e esse para lá. Então, eu vou ter 4 mais 28 menos próximo 28. Então, fica 12x menos 4x. 32 vai ser igual a quem? A 8x. Então, eu posso reorganizar a minha equação. 8x é igual a 32. X é igual a 32 dividido por 8. Então, x é igual a 4. 8 vezes 4, 32. Opa! X é igual a 4. Uma tecnologiazinha bonita. Então, pronto. X igual a 4. Relendo a questão. Ele diz, o número que se deve ser somado aos termos da sequência para que essa transforme em uma progressão geométrica, resposta correta é B de bola. Resposta correta é B de bola. X igual a 4. X igual a 4. Pronto. A ideia da soma, né, a média, isso lhe dá muita segurança para resolver as questões. Não esqueça, gente, exercite. Isso vai fazer diferença nos seus estudos. Bote na cabeça, eu vou passar, ok?